Dezenas de fiéis judeus rezaram e se curvaram abertamente no Monte do Templo na terça-feira, desafiando abertamente os procedimentos do status quo sensível para o local de tensão. Eles receberam apoio do ministro da Segurança Nacional de Israel e de outro ministro, ambos visitando o local para marcar o Tisha B'Av, o dia de luto pela destruição dos 2 antigos templos judeus que ficavam no local. Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Família em Cristo. E a Bíblia nos diz que um dia o templo será reconstruído no Monte do Templo, na cidade de Jerusalém. Muita gente acha que isso é impossível, mas a palavra de Deus nos mostra algo completamente diferente. Sabemos que ele diz que quando esse templo for reconstruído, o anticristo o ocupará. E tudo o que está acontecendo no mundo nos mostra algo muito importante: que o Senhor Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. Tem acontecido diversas atualizações em torno desse assunto, e recentemente algumas notícias que foram divulgadas foram realmente surpreendentes. Eu já trouxe algumas para vocês, mas eu vou trazer novas atualizações que mostram mais uma vez que a palavra de Deus é verdadeira e ela se cumpre com precisão, e isso está acontecendo neste exato momento diante dos nossos olhos. Independentemente do que as pessoas pensem sobre Jerusalém e o Monte do Templo, nós vamos ver que o templo sim será reconstruído exatamente ali. E as notícias que vamos ver agora vão nos mostrar o porquê. Considerado o local mais sagrado do judaísmo e o terceiro local mais sagrado para os muçulmanos, o Monte do Templo e o complexo da Mesquita de Al-Aqsa são governados por um status quo vago e não escrito. Sob esses acordos, não muçulmanos podem visitar o local no coração da cidade velha de Jerusalém, mas não têm permissão para rezar. No entanto, essas limitações têm sido cada vez mais corroídas nos últimos anos. Assim, antes das visitas de judeus, eles recebem instruções especiais da polícia sob a responsabilidade do ministro Ben-Gvir. Até pouco tempo, muitos falavam que a construção do terceiro templo não existiria, que isso era apenas uma vontade do Instituto do Templo e de alguns religiosos mais conservadores. Mas, há poucos dias atrás, um ministro de Israel muito importante, responsável pelas finanças da nação, olhou para o prefeito de Jerusalém e disse publicamente: "Eu darei o dinheiro e você construirá o templo." Essa frase carrega um significado espiritual muito forte. Ela reflete o desejo crescente dentro de Israel de ver o templo reconstruído por aqueles que até pouco tempo não falavam sobre isso. Estamos no Tisha B'Av, o Monte do Templo. Viemos aqui para comemorar a destruição do templo. Deve-se dizer honestamente que há um progresso muito grande aqui na governança, na soberania, nas imagens de judeus rezando. Nossa política é permitir a oração. É um desejo que aos poucos está saindo do campo da fé e entrando no campo das decisões políticas. O prefeito de Jerusalém, por sua vez, respondeu: "Você é o melhor ministro das finanças que Jerusalém já teve." Essas pessoas estão muito sérias e decididas sobre reconstruir o templo, e sem dúvidas isso vai acontecer muito em breve. Pode ser depois do arrebatamento, mas uma coisa é certa: Deus já está preparando o cenário. Ele está organizando tudo, abrindo as portas para que as coisas se realizem, e é impressionante enxergar isso se formando diante dos nossos olhos. Diante da mudança política sobre o Monte do Templo, o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, falou para milhares de participantes durante a conferência que marcava o aniversário de morte do Rabino Kook. E embora a matéria diga que o ministro disse isso em tons de brincadeira, a matéria confirma que o comentário vem em um momento em que há de fato uma mudança na política em torno do Monte do Templo. E a resposta que o prefeito de Jerusalém disse ao ministro nos dá realmente a confirmação de que esse é o desejo do coração deles. O gabinete do primeiro-ministro disse que não houve mudanças oficiais nas políticas do Monte do Templo, mas na prática há uma mudança de mentalidade. E o que está acontecendo é o que muitos chamam de janela de Overton, que é um processo em que a opinião pública vai sendo gradualmente moldada e suavizada até aceitar algo que antes parecia impossível. E é exatamente isso que está acontecendo agora, especialmente quando falamos da autoridade jordaniana sobre o Monte do Templo. Pedimos que você siga as instruções da polícia. A adoração religiosa de qualquer tipo é proibida no Monte do Templo, incluindo a entrada de utensílios sagrados. Cantar, protestar ou bater palmas não são permitidos.
O que está acontecendo em Israel não é apenas política, mas a profecia se cumprindo. Em meio a um tempo de guerras e tensões, Ben-Gvir, o ministro da Segurança, um dos mais influentes da nação de Israel, subiu ao Monte do Templo, o lugar onde ali a presença de Deus habitou, e declarou: 2 anos após o massacre, aqui no Monte do Templo, há vitória. Palavras que soaram provocativas para o mundo, mas quem conhece as Escrituras sabe que isso é um eco do tempo profético que estamos vivendo. Porque o Monte do Templo sempre foi o coração da disputa espiritual. É o lugar onde o inimigo tenta tomar o que pertence a Deus. E agora, vemos homens poderosos, líderes e ministros proclamando domínio sobre o Monte do Templo. Muitas vezes eles podem nem perceber, mas estão preparando o cenário para o cumprimento das palavras de Daniel e de Paulo. O homem da iniquidade se assentará no templo de Deus, mostrando-se como se fosse Deus. Essas declarações de vitória e soberania não são apenas discursos políticos, mas prenúncios espirituais. Cada passo dado sobre aquele monte, cada mudança de tom, cada oração feita publicamente é uma peça profética se encaixando no relógio de Deus. E ainda que parte dessas palavras se cumpram em guerra e conquista, outra parte aponta para algo muito maior, porque antes que o templo seja profanado, a igreja será arrebatada, e o mundo verá o surgimento daquele que usará o templo para enganar as nações. Porque quando ouvimos ministros dizendo somos os mestres do monte do templo, como Ben-Gvir disse, é impossível não sentir o peso profético dessa afirmação. Tudo o que foi dito pelos profetas, tudo o que Jesus anunciou em Mateus 24, está convergindo para esse ponto. O monte está sendo preparado exatamente agora, e o relógio celestial continua avançando, marcando os segundos antes que o rei venha buscar a sua noiva. E essas declarações de Ben-Gvir vieram em meio a números recordes de visitas judaicas ao Monte do Templo em 2025. 68.429 judeus subiram ao monte no ano de 5.785, um aumento de 22% em relação ao ano judaico anterior, e o número mais alto da história moderna. Esses números são realmente impressionantes e, segundo alguns relatórios mais recentes, são muito maiores do que os divulgados oficialmente. Durante o recente feriado do Rosh Hashanah, entre os dias 22 a 24 de setembro, 897 judeus subiram ao monte, em comparação a 485 no ano anterior, quase o dobro, um sinal claro de crescimento espiritual e nacional. Isso é um número muito grande, meus irmãos, quase o dobro apenas em um ano, e isso é profundamente significativo dentro da discussão sobre o sentimento crescente entre os judeus em relação ao Monte do Templo e a futura reconstrução do templo judaico. E a matéria que declarou isso também disse que, mesmo que o gabinete do primeiro-ministro mantenha a antiga política que restringe a oração judaica naquele local, o movimento para restaurar a presença e a soberania judaica no Monte do Templo tem ganhado uma força sem precedentes. E tudo que os profetas anunciaram, Deus está permitindo que o mundo veja com os próprios olhos. Israel está no centro da profecia e cada movimento do Monte do Templo nos mostra que o tempo está terminando. Agora observe com atenção, porque há uma nova resolução sendo proposta e o que está prestes a acontecer em Jerusalém pode mudar a história da humanidade. Porque a deputada Claudia Tenney vai apresentar uma resolução afirmando a soberania de Israel sobre o Monte do Templo. E isso é algo realmente enorme, porque agora mesmo é ilegal qualquer judeu ou cristão orar no Monte do Templo. E ela está propondo não apenas o direito dos judeus orarem e adorarem ali, mas também mudar a política de Israel para que a oração judaica não seja mais restrita naquele lugar sagrado. Os judeus têm subido ao Monte do Templo durante as suas festas santas para orar, se prostrar, dançar e cantar. Mas isso ainda é totalmente ilegal. E agora, essa resolução vem tornar isso legal. Agora, o Waaf jordânio, a autoridade muçulmana, é quem mantém esse controle, e eles têm o poder de prender quem quebra essa regra. Mas, no entanto, os judeus estão começando a mudar essa realidade. E agora surge essa resolução que quer tornar legal para os judeus e cristãos orarem e adorarem no Monte do Templo.
E isso é realmente muito importante, porque o monte do templo é o centro de tudo nos últimos tempos. E é ali que o homem da iniquidade vai se assentar e declarar ser Deus. É ali que todas as religiões no mundo vão se unir em uma só adoração global ao Anticristo. E nós estamos muito perto de Jesus vir buscar a sua igreja. A Bíblia diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Tudo o que está acontecendo diante dos nossos olhos não é coincidência, mas é o cumprimento das profecias antigas, a palavra que Deus inspirou há milhares de anos e que agora está se tornando realidade. Israel voltou à sua terra, o monte do templo voltou a ser o centro do mundo e as nações estão se movendo exatamente como a Bíblia anunciou. Mas antes que o anticristo se manifeste, antes que o templo seja profanado, a igreja será arrebatada, e este é o tempo de se preparar, de purificar o coração, de alinhar a vida com a vontade de Deus, porque o Senhor está às portas. O Senhor Jesus nos disse, quando virdes acontecer essas coisas, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Eu oro para que o Espírito Santo fale com você através dessa palavra e desperte o seu espírito para o que realmente importa, estar pronto para o encontro com o nosso Rei. Que nada nesse mundo te distraia, que nenhuma voz roube a tua fé. A trombeta vai soar muito em breve e os que pertencem a Cristo serão levados para estar com Ele. Até lá, seguimos firmes, vigilantes e em santidade. Maranata, o Espírito e a noiva dizem vem. E muito em breve, nós nos veremos nas nuvens. Essa foi a mensagem. E se ela falou no seu coração, eu gostaria aqui de te fazer 2 convites. O primeiro é se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você sente. Eu peço que você repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Agora eu gostaria de te fazer um segundo convite. Todos os dias no nosso segundo canal, Uma Mente em Cristo, nós lemos a palavra do nosso Pai e nos alimentamos do pão do nosso espírito. Você é o nosso convidado mais do que especial e nós ficaremos muito felizes de ter você conosco. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.